Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 ao versos 14. Me acompanhe nessa mensagem, você vai desfrutar de algo maravilhoso nesta mensagem. Jesus Cristo é o nosso Senhor. O título, A Encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, Senhor Jesus. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que palavra! Todos que o receberam. Não ficou nenhum. Todos que o receberam ganhou o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais, olha só o versículo 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus! Prestou atenção como você é privilegiado ouvindo essa palavra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora chegou a hora da gente desfrutar, né? Chegou a hora da gente compartilhar essa palavra, da gente conversar a respeito dela. Essa palavra, ela é bênção pura. E olha o que Deus está falando para nós. Olha esse versículo 13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem de homem nenhum, mas nasceram da vontade de Deus. Entende? Você pode ser essa pessoa que não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do sangue, e nem da vontade de homem nenhum. Você veio porque Deus te chamou. Porque você é um predestinado. Predestinado é aquele que antes que houvesse mundo, antes que existisse o planeta Terra, Deus já tinha você nos seus planos. Deus é eterno. E Deus, me perdoa a pigarro, mas Deus fez esse mundo tão lindo, esse planeta Terra, com todas essas árvores, os rios, os frutos, os alimentos, tanta coisa maravilhosa. Foi para nós. Foi para os predestinados, para que eles pudessem ter alimento, sustento. A água, que delícia que é beber uma água geladinha. Já tomou uma água de mina, natural, gelada? O que é isso? É maravilhosa. Daí já dá para a gente perceber o tamanho desse amor. E uma pessoa predestinada, antes que houvesse esse planeta, Deus já tinha te visto. Ele já tinha, esse meu filho, essa minha filha,
para poder vir nesse planeta, eles precisam ter o sustento. E eu vou fazer tudo de melhor para eles. Comidas boas, frutas deliciosas, coisas maravilhosas para os meus filhos se alimentar, porque são meus filhos. Eu sou Deus e vou sustentá-los. Eu estou querendo, nesta mensagem, levar vocês para o Espírito, para vocês entenderem as profundidades de Deus. Está entendendo? Para você conhecer melhor nosso Pai. O nosso Pai é amor puro. Falando em alimento, Cristo é a boa terra. Manancial profundo é Deus Pai. Mas Cristo é a boa terra, o sustento, o alimento. Quando você come uma maçã, uma banana, a banana, que fruta deliciosa, você descasca a banana, ela é sempre doce. Uma melancia, uma manga. Quantas comidas gostosas Deus fez para nós. Quantas delícias. Ah, Senhor, já comeu a fruta do conde? Quando você abre assim aqueles gominhos, que delícia, a jaca. Não que eu vim aqui falar de fruta, mas eu estou falando do amor do Pai para sustentar os seus filhos. O arroz, o feijão, a carne. Muitos comem carne. Não vamos falar de cerveja aqui no vídeo, né? Porque Deus não criou a cerveja. Brincadeira, viu, meus irmãos? Mas assim, quanta comida boa. Essa comida toda tipifica o Senhor Jesus. O Senhor é o nosso alimento. O próprio Senhor falou assim, quem de mim se alimenta, de mim viverá. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão do céu, o pão que desce do céu para você comer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, quanta coisa boa, quanta comida boa, quanto alimento saudável. Tudo tipifica Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa água, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. No princípio era o Verbo, a encarnação do Verbo. O verbo é a palavra de Deus. Era Deus e a sua palavra. A sua palavra é viva. A Bíblia explica que a palavra era o arquiteto de Deus. E quando Deus fez todas as coisas, fez por intermédio da palavra. E sem a palavra, tudo que foi feito se fez por causa da palavra. Por causa do arquiteto de Deus. Esta palavra é Jesus. E para que Deus tivesse muitos filhos e Jesus tivesse muitos irmãos, a palavra, o verbo de Deus, se fez carne e veio habitar entre nós. Estou falando de Jesus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Estão entendendo, meus amados? Jesus, Ele veio como um presente do Pai para nós. Presente, veio morrer a minha morte e a sua. Porque nós somos pecadores, nascemos em pecado. Davi falou, eis que minha mãe me concebeu em pecado, e em pecado eu nasci. Somos pecadores desde o nascimento. E Jesus veio resolver esse problema, veio como o nosso Cordeiro Pascual, como um presente de Deus para nos salvar. A Bíblia explica, a Bíblia relata, veridicamente, que quando Cristo morreu, não foi porque ele tinha algum pecado, porque ele cometeu algum pecado. Ele nunca pecou. É um Deus puro, santíssimo, Senhor Jesus. Mas quando ele veio a este mundo, cumpriu seu ministério, ele recebeu um encargo que ninguém queria receber. Dar a sua vida por milhões de pecadores. Ele teve que fazer isso. Era a missão dele. Ele falou 3 vezes para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade, porque ele era um filho obediente. E ele teve que fazer a vontade do Pai. Tão corajoso. Quando Judas estava para o trair, ele falou, vai logo, vai lá, faz o teu trabalho, vai lá e faça o que você tem que fazer. E Judas foi lá e o traiu. Vieram os soldados e o levaram ao nosso Senhor.
Ele precisava morrer. Ele já se entregou para a morte. Ah, coragem! Que amor, Senhor, meu Deus. A palavra diz assim que quando aquele soldado jogou a lança que pegou no peito e partiu o peito do nosso Senhor, ali saiu sangue e depois saiu água. Só quem viu a água foi o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, do Evangelho de João, porque ele estava aos pés da cruz. Ele presenciou esse fato. O sangue é a propiciação pelos nossos pecados. Quando derramou aquele sangue, o Pai falou: está feito o sacrifício. Meu filho derramou o sangue por todos os homens. E eu aceito isso como propiciação pelos pecados, porque foi um justo, puro, sem pecado, que teve que derramar o sangue por nós. Quando escorreu água depois do sangue, a água simboliza, tipifica a vida divina. Depois do sangue, que foi o sacrifício, veio a água, que simboliza a vida divina, a vida de Deus, para todos nós. E João viu isto. Que coisa maravilhosa. Senhor Jesus. A Bíblia explica que quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, no domingo de manhã, o Espírito que dá a vida foi lá e desceu e entrou naquele corpo e o ressuscitou. E ele subiu aos céus, foi glorificado, tinha uma festa lá aguardando, uma festa solene, pois ele recebeu o título que está acima de todo título, o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. No céu os anjos, na terra os homens, e embaixo da terra os mortos. Todos vamos dobrar os nossos joelhos na presença do nosso Deus. Presta atenção, quem é Jesus Cristo. Esse Deus bendito, a Bíblia diz assim que ele voltou para nós como o Espírito que dá vida. Quando você invoca o nome do Senhor, invocar é chamar, ele entra dentro dos nossos corações. E de lá não sai mais. Começa a habitar junto conosco. Por ser Deus, ele pode estar em todo lugar. Quando você fala: Senhor Jesus, eu preciso de ti, preciso da tua salvação. Eu vim aqui me humilhar, confessar os meus pecados. Preciso que o Senhor entre, mude o meu ser. Tira de mim o coração de pedra, coloque em mim um coração de carne. Preciso de um espírito novo. Ele olha para dentro do teu coração e vê uma sinceridade. Sabe o que ele faz? Ele entra. Nunca mais vai sair de você. Porque Deus criou o homem para ser a sua habitação. Evangelho de Coríntios 3,16 diz assim, que somos templo, casa espiritual para a habitação de Deus. Deus não mora em templos de tijolos, em templos feitos por mãos de seres humanos, como os homens constroem e falam que Deus habita aqui. Não. O Espírito do Senhor, quando vem, entra dentro de nós. Ele não entra na nossa casa, protege as portas, as janelas, igual eu vejo falar por aí. Isso é balela, conversa que não é bíblico. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor vem, ele vem dentro do homem. O interesse do Senhor não é a nossa casa. Tijolos não tem valor nenhum. É matéria. Deus criou o homem para habitar dentro de você. Quando o Senhor entra... desculpa, bati no... Quando o Senhor entra no nosso coração, quando ele entra, ele vai lá no fundo e ele olha dentro do teu coração. Quando ele olhar lá no fundo do nosso coração, ele vai ver como nós somos por dentro. Como você é por dentro. Ele vai ver os seus pecados, a sua natureza. Tem uma palavra que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não é assim? Nós falamos muitas coisas. E tudo que sai da nossa boca vem do fundo, vem do coração. Entende? E você precisa confessar para o Senhor
as coisas que estão no seu coração. Deus, eu sou assim. Eu cometo esse tipo de pecado, eu faço essas coisas. Perdoa os meus pecados. O Senhor já está morando aqui. Me ajuda a ficar livre deles. Deus vai ajudar você a ficar livre dos pecados. Deus vai mudar a tua maneira de pensar. Deus vai encher teu coração de paz, de felicidade, de alegria. Você vai conhecer um Deus que você nunca conheceu antes. E quando ele entrar dentro de você, tem uma palavra que diz assim que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, o Espírito de Jesus Cristo. E existe outra palavra que diz assim, aquele que me ama guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós iremos para ele e faremos nele morada. Eu sempre estou falando esta palavra nos vídeos para você entender que quando você guarda a palavra, você lê a palavra e guarda ela no teu coração, Cristo é a palavra, ele vem para dentro de você. E quando ele vem para dentro de você, vem o Pai, vem o Espírito Santo e vem fazer morada dentro de você. E do teu coração ele não sai mais. E a tua vida se torna um mar de felicidades, de alegria, de coisas boas. Foi para isso que Deus nos fez. Deus não mora em casas de tijolos. Não crê nessa besteira. Deus mora dentro do teu coração. Você quer saber se Deus mora dentro do teu coração? Olha para você. Quem que está dentro de você? É amor? É paz? É felicidade? Ou é o mal? Se você tem o mal dentro de você, Deus não mora. Mas se você chamou o Senhor para vir habitar dentro do teu coração, se você falou, Deus, vem morar no meu coração, vem habitar, Deus vai vir. Deus primeiro vai olhar se é sincero esse desejo. Aí Deus vai abrir os olhos do teu coração. Deus vai dar para você entendimento, conhecimento da sua palavra. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Meu amigo, eu não estou falando de riquezas materiais. Pode até ser que Deus dê riquezas materiais, vai ver suas necessidades e vai te suprir. Eu estou falando de riquezas espirituais. Deus vai abrir os olhos do seu coração e você vai conhecer o Senhor. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender Deus porque eles são loucura. Mas o homem espiritual tudo entende. Entende todas as coisas de Deus. Porque Deus revelou para os seus filhos. Cristo, ele precisava de muitos irmãos. E a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele deixou de ser o unigênito de Deus, igual está aqui no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui fala que ele era o unigênito de Deus. Depois da sua ressurreição, ele se tornou o primogênito, que quer dizer primeiro entre muitos irmãos. Você é um desses irmãos, eu tenho certeza. Diga, eu creio, eu sou irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o meu Senhor, é a minha vida, a minha salvação. Diga isto. Glorifica a Deus com essa palavra. Fala, Senhor, eu creio nessa palavra, essa palavra é verdade. E entende? Presta atenção nessa mensagem. É a tua salvação, você precisa dela. Ó Senhor Jesus, você precisa crer nessa palavra. Você é um predestinado. Antes, esse mundo foi formado, Deus primeiro nos viu. E quando ele viu o homem, ele falou, o homem precisa habitar num lugar, precisa de alimento, precisa disso e daquilo. Aí Deus fez esse planeta para nós. Quando nós nascemos, o pai falou, filho, ó, tá tudo preparado para você, pode comer, bebê. Ah, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa abençoada nós estamos desfrutando. Isso é muito bom, Senhor Jesus. Eu queria falar mais tantas coisas para vocês, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Desfrute no Espírito essa palavra. Ore antes, fala, Deus me dá entendimento. Leia esse evangelho esse trecho aqui, capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 14. Faça o favor, você vai ganhar muita vida. Eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Se você gostou dessa mensagem,
Se inscreva neste canal para dar mais relevância para o YouTube. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a levar essa mensagem para outras pessoas poderem desfrutar assim como você desfrutou. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.